Olá, meus queridos alunos, forte abraço em todos, professor Neymar de Aquino, para a gente começar aqui, a partir desta aula, a comentar as questões de processo civil do segundo bloco, né? Nós vamos resolver nesse segundo bloco as questões de número 41 até a questão de número 80, tranquilo? Então vamos lá, vamos para a primeira questão, tá aí na sua tela. Primeira questão de hoje é ainda sobre competência. Note, é sobre o tópico competência. 41, questão 41, no que se refere à competência no processo civil, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer assertiva errada. Então, vamos lá. Item A. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente, correto, né? Eu já disse para vocês que o incapaz, por ser incapaz, possui o domicílio, segundo a lei civil, o domicílio de seu representante ou de seu assistente. Assim sendo, ele vai ser demandado aonde? No domicílio dele, que é o do representante ou do seu assistente legal. Então, assertiva correta, vamos lá para B de bola. É competente o foro do ente federativo para as causas em que seja autor, note, o Estado ou o DF. Está errada a assertiva, pessoal. Não é o foro do ente federativo, tá? É o foro do réu. Cuidado aqui. Então, se está errado, essa é a nossa resposta, né? Preste atenção no seguinte. Existe agora no Código Civil foros concorrentes de escolha do autor quando uma pessoa natural ou pessoa jurídica demanda um ente estatal. Note, é quando o ente estatal, a União e o Estado ou o DF, eles forem demandados, forem réus, tá? Nesse caso, o autor pode ajuizar a ação no domicílio dele, no local do ato do fato que gerou a controvérsia do processo, no local onde se localiza o bem, a coisa a ser discutida, né? Ou ainda, por último, o domicílio do réu. Observem que é o autor que escolhe. E por isso que a União pode ser demandada no DF e o Estado na respectiva capital do Estado, no domicílio do réu. Mas é o autor que escolhe. Agora, quando é o ente estatal que está demandando, ou seja, ele é o autor, aí segue-se a regra geral. A ação deve ser ajuizada no domicílio do particular, no domicílio do réu, tá? Então, por isso que a nossa resposta aí está errada, vamos para a assertiva C de casa. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, e para todas as ações em que o espólio for réu. Cuidado aqui, o correto é isso aqui. Quando o espólio for réu e não quando o espólio for autor. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então a assertiva está completamente correta. É realmente o foro competente o de domicílio do autor da herança, do decujus, do falecido. E por último, a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta, correto também. Preste atenção aqui, porque a competência relativa, via de regra, é a competência territorial, melhor dizendo, via de regra é relativa, tá? Então, a competência relativa tem dois critérios tradicionalmente considerados. O critério em razão do território e em razão do valor da causa. Agora, cuidado que em algumas situações excepcionais, essa competência territorial, ela pode se transmudar, esses critérios de competência relativa podem se transmudar em critérios de competência absoluta. É o que acontece, por exemplo, no critério em razão do valor da causa, em relação aos juizados especiais federais e da Fazenda Pública. Ali a competência absoluta não é relativa, igual aos juizados especiais cíveis. Em razão do território, acontece o mesmo fenômeno excepcional. Presta atenção nisso, para as ações de natureza pessoal e para as ações reais sobre bens móveis, realmente a competência territorial é relativa, tá? Agora, em relação às ações reais sobre bens imóveis,
em relação a 5 direitos que eu já falei para vocês anteriormente: o direito de propriedade, servidão, direito de vizinhança, ação de divisão e demarcação de terras e também enunciação de obra nova. Em relação a esses 5 direitos reais, o critério é de competência absoluta. Via de regra, se discute o direito de propriedade, então a competência territorial aqui é absoluta. E para as ações possessórias imobiliárias, também nós temos um critério de competência absoluta. Neste caso, o foro competente não é o domicílio do réu, não segue a regra, é o foro de situação da coisa, ou seja, onde o bem esteja localizado, tá? Então, beleza, por isso que a assertiva está aí, ó, ela está correta, né? D dado, está correto, vamos avançar. Vamos para a nossa 42ª questão. De acordo com a regra da competência. Ora, pessoal, para quem não sabe, existem princípios atinentes à competência, como, por exemplo, o princípio da tipicidade, como, por exemplo, o princípio da indisponibilidade, como o princípio da competência Parece estranho, mas esse princípio é a menor competência que o magistrado possui no Brasil, qual seja a de julgar a sua própria competência. Então, todo juiz tem a competência de julgar a sua própria competência. É isso que diz o princípio da competência. Daí também chamado pela doutrina de competência atômica, porque é a menor parcela, repito, de competência que o magistrado possui, tá? Então vem aqui comigo, tá aí o item A. As causas cíveis serão processadas e decididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos jurisdicionais, nos limites de sua competência. Ressalvar as partes a faculdade de instituírem juízo arbitral. Ora, tá errada, né? Perceba você que em relação ao item A, nós temos que as causas cíveis serão processadas e decididas pelos órgãos jurisdicionais. Tudo bem, nos limites de sua competência. Agora, claro que ressalvar as partes instituírem juízo arbitral, mas elas serão processadas e decididas. Então, observem que o correto seria as causas cíveis serão processadas e decididas, né? Não existe isso aqui simplesmente decididas, né? Tem que ter, obviamente, um processo para ensejar uma decisão judicial futura sobre o crivo do contraditório da ampla defesa, pelos órgãos jurisdicionais, beleza, pelos juízos, né, nos limites de sua competência, ressalvadas as partes, não a faculdade, mas o direito, né, o direito, se assim quiserem exercer, de instituírem o juízo arbitral na forma da lei, né? Tem que ser, obviamente, na forma da lei arbitral. Forma da lei. A forma da lei de arbitragem. Beleza? Ótimo. Vamos para B de bola. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. Já está errado, pessoal. Como a gente já viu, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, né? Sendo realmente relevantes continuar as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir o órgão judiciário ou alterar a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Também está errado, porque alterarem a competência em razão da competência absoluta. Faltou aqui também em razão da pessoa, tá? Então, B de bola está errado. Diz assertiva C, tá aí, ó. O juiz é sempre o juiz de sua competência, é exatamente isso, né? Pelo princípio da competência, é o magistrado que vai analisar se tem competência para julgar aquela demanda ou não. E, por fim, não basta que as regras de competência sejam fixadas em lei. É necessário que se saiba qual, dentre os vários juízes competentes, será o juízo responsável concretamente pela demanda ajuizada. Não é isso aqui, obviamente, o que diz a regra da competência, né? Como a gente já viu. Então, realmente, questão número 42, C de casa. E aí a gente já pode partir para o próximo tópico, né? Terminamos competência,
Já vamos para o próximo tópico que trata do juiz. Questão de número 43. Considerando que dispõe o CPC acerca do juiz, assinale a alternativa correta. Item A. Ao juiz é facultado conhecer de questões não suscitadas no processo, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Errado, né? Claro, não é facultado, é vedado ao juiz. É vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas no processo, a cuja lei exige iniciativa da parte. Claro, meus caros. Percebam vocês o seguinte, o magistrado, ele só pode conhecer de alguma matéria de ofício quando a lei expressamente permitir, como acontece, por exemplo, com as matérias de ordem pública, prescrição, decadência, mesmo as preliminares, alguma delas, como a lei de dispendência, né, a coisa julgada, ele pode conhecer de ofício. Mas existem algumas matérias que dependem de alegação da parte, né? Então, quando a lei exige que a matéria, a lei determina, melhor dizendo, que a lei exige iniciativa da parte, o juiz não pode conhecer de ofício. Obviamente, ele tem que aguardar a alegação da parte para poder depois, assim, decidir, após fomentado o contraditório, decidir a matéria. Então, a assertiva A está errada. Vem aqui para a assertiva B de bola. Entre outras hipóteses, o juiz responderá civil e regressivamente por penas e danos quando no exercício de suas funções proceder com dolo ou culpa. Tá errado, é com dolo ou fraude, tá? Não é com dolo ou culpa. Em verdade, isso aqui está errado, em verdade o CPC de 2015, ele uniformizou essa responsabilidade civil, né? Tanto do juiz, como do membro do MP, como dos procuradores, defensores públicos de um modo geral, tá? Dolo ou fraude. Vem comigo, ser de casa, o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, exatamente. Você não pode esquecer que equidade não é um método de integração da lei, não serve para colmatar, preencher lacunas legais. A equidade é uma técnica de julgamento, onde a lei expressamente atribui ao juiz a prerrogativa de aplicar no seu julgamento o seu posicionamento pessoal de justiça. Então, quando o juiz julga por equidade, autorizado expressamente pela lei, pode afastar até a norma legal e aplicar o seu posicionamento pessoal de justiça ao caso concreto. Isso é que é equidade e só pode ser utilizada, como eu disse, quando a lei expressamente autoriza. Beleza? Vem comigo, D de dado. Entre outras hipóteses, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado a exercer suas funções no processo, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parente destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Isso aqui está errado porque essa hipótese, pessoal, não é de impedimento, tá? É hipótese de suspeição. Suspeição não é impedimento. Cuidado aqui, para você entender essa lógica, olhar aqui no teu olho, para você entender essa lógica, você tem que lembrar que a nossa Constituição e a nossa legislação exige que o juiz seja imparcial. O juiz tem que ser equidistante aos interesses das partes dentro do processo. Juiz imparcial, para a lei processual, é aquele que não é impedido ou suspeito. E a lei arrola hipóteses onde o juiz é impedido de atuar no feito e deve ser afastado, tá? E hipóteses em que o juiz é suspeito. E aí, nessas hipóteses de suspeição, nós temos um vício menos grave do que o impedimento. O impedimento, ele é tão grave que o seu reconhecimento é possível mesmo após o trânsito em julgado da decisão judicial, através de ação rescisória. Então, o impedimento realmente é uma matéria transrescisória, porque possibilita a rescisão da sentença proferida pelo juiz. Agora, as hipóteses de impedimento estão arroladas no artigo 144 do CPC e as hipóteses do 145, ou as hipóteses de suspeição, no artigo 145. As hipóteses de impedimento são todas objetivas. Se o magistrado se enquadra nessa hipótese, ele tem que ser afastado. Há uma presunção absoluta de parcialidade. Já as hipóteses de suspeição são subjetivas.
há uma presunção apenas relativa, admitindo prova em contrário de suspeição. Então, obviamente que o tribunal é que vai decidir, vai deliberar se o juiz é suspeito ou não no caso concreto. Essa hipótese não tem jeito. Você tem que estudar, tem que ler os 144, 145, para tentar, dentro da prova, lembrar e saber quais são as hipóteses de impedimento e suspeição, porque várias questões questionam isso, tá? Vem aqui comigo, porque essa hipótese aqui, note, é a hipótese de suspeição. Quando tá, qualquer uma das partes, autor ou réu, for credora ou devedora do cônjuge, do companheiro, do magistrado ou de seus parentes em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Nesse caso aqui, nós temos uma hipótese de suspeição. Você fique atento com essa hipótese que ela cai demais. Vamos para a questão 44. Questão 44 diz assim: segundo o CPC, reputar-se-á suspeito o juiz quando... Olha que questão interessante. Ele pergunta aqui diretamente quais são as hipóteses de impedimento, quais são as de suspeição, tá? E aqui ele quer, dentre essas assertivas, as hipóteses de suspeição. Então vamos lá. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna, né? Então vamos lá. Item A. Sua esposa for acionista de pessoa jurídica integrante do polo ativo. Correto isso aqui, pessoal. Aparentemente a nossa. Por quê? Aparentemente. Veja, há suspeição do juiz sempre que ele for ou tiver interesse naquele julgamento, direta ou indiretamente. Note que não pode pairar dúvida sobre a lisura do magistrado ao proferir a sentença. Ele tem, repito, que ficar equidistante de qualquer interesse, direto ou indireto, de uma das partes. Imagine você, magistrado, ou você, magistrada, julgando um feito em que teu cônjuge, julgando um feito em que uma das partes é pessoa jurídica, em que teu cônjuge é acionista daquela demanda. Obviamente que se você proferir uma sentença em favor dessa pessoa jurídica, alguém sempre vai apontar o dedo e dizer, só julgou assim porque a esposa é acionista da pessoa jurídica, tem interesse no processo. Então você não pode se submeter a esse tipo de acusação, tá? E é exatamente isso que enseja a suspeição e impedimento. Nesse caso, o juiz deve reconhecer por conta própria a sua suspeição e, obviamente, passar o processo para o substituto legal. Isso aqui denota interesse do magistrado. Vem aqui comigo, B de bola, vamos analisar as outras, né? Constar como amigo de uma das partes em redes sociais. Não, o que é suspeição é amigo íntimo. E amigo de rede social não é amigo íntimo, né? Você tem muitos amigos na rede social que você sequer conhece pessoalmente. Ser de casa, figurar como devedor, tio-avô do réu. Veja, aqui está errado, porque, primeiro, parentesco, pessoal. Parentesco, o simples parentesco, veja, cônjuge, parente na linha reta, qualquer parente na linha reta, tá? E colateral, até o terceiro grau, não esqueça disso, é até terceiro grau. Então, irmão, sobrinho e tio. Primo, tio-avô, sobrinho, neto não é abrangido aqui. Isso aqui pode ser impedimento se for do juiz, o juiz está julgando o processo em que uma desses parentes aqui, ele seja parte. Se for parte, o juiz está impedido de julgar. Imagine o juiz julgar um processo que a filha é parte, então está impedido. Agora, se é credor, se um desses parentes, né, se uma das partes é credora ou devedor desses parentes do magistrado, aí é suspeição. É suspeição. Não esqueça disso, tá? A gente viu, inclusive, aqui, ó, nessa hipótese aqui da letra D, que é suspeição, né? Quando qualquer das partes for credor ou devedora dos parentes do magistrado, beleza?
veja que essa assertiva não é suspeição porque é tio-avô, e tio-avô é do quarto grau. Note que parente de quarto grau não enseja impedimento ou suspeição do juiz, tá? Não enseja. Lembrando, os parentes colaterais de quarto grau são, respectivamente, os primos, tio-avós, sobrinhos netos, tá? E por último, houver recebido presente de qualquer das partes após o encerramento do processo. Não. A suspeição é quando ele receber presente de qualquer das partes antes ou durante o processo. Antes ou durante o processo, tá? Depois do julgamento do processo, não há qualquer suspeição. Na verdade, eu creio que juiz, como qualquer outro servidor, não deve receber nada de ninguém, tá? E você está vendo aí que resulta em suspeição do magistrado. Vem comigo, então, questão 44, A de avião. Vamos para a questão, pessoal, de número 45, tá? Vamos para a questão de número 45. Deixa eu sair daqui. Opa, tá aí. Questão 45 diz assim: não estará impedido para oficiar no feito o magistrado que... Observe, então, que ele está querendo a hipótese em que o juiz não é impedido, tá? Vamos para o item A. Estiver promovendo ação contra o advogado da parte. Ora, se o juiz está promovendo ação contra o advogado da parte, é hipótese de impedimento. Tiver oficiado como perito, é também hipótese de impedimento. Veja, sempre que o juiz já atuou em um processo, ele depois não pode julgar, ele está impedido. Não importa se é como perito, como membro do MP, como testemunha, não importa, atuou no feito, está impedido, tá? Vem comigo, ser de casa, observar que figura como parte instituição de ensino com a qual tem relação de emprego. Também é impedimento aqui, pessoal. Aliás, é uma nova hipótese de impedimento que não existia no Código Revogado e veio em boa hora, porque trata aquele magistrado que é empregado em uma instituição de ensino, como faculdades, né? Todo mundo sabe que tem juízes, desembargadores, ministros que dão aula. E se eles derem aula, obviamente, em alguma faculdade ou instituição de ensino qualquer que seja ela, estarão impedidos de atuar no processo em que essa instituição seja parte, tá? Vem comigo, última assertiva de dado. Possuir parente consanguíneo colateral de quarto grau parte no processo. Olha, isso aqui está errado. Como eu disse para você, e portanto errada é a nossa, né? D de dado. Ora, como eu disse aqui para você, se o parentesco, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque foi parentesco aqui, para ensejar o impedimento, tem que ser o juiz, ó. Tem que ser o juiz julgando um processo em que é parte um dos parentes dele. Mas na linha colateral vai até o terceiro grau, não esqueça. E aqui ele está dizendo quarto grau, o que torna a assertiva errado. Então, realmente, 45, D de dado, é a nossa resposta, beleza? E a questão 46 pede para você marcar, assinar a alternativa correta sobre o impedimento e a suspeição. Após analisá-las, a seguir, considerarmos as normas do CPC. Vamos lá, item A. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, se fosse aqui estava correto, ou primo. Opa, o que está errado é esse primo aqui. Porque primo, como a gente já viu, é de quarto grau e vai na linha de parentesco aqui para suspeição e impedimento até o terceiro grau. B de bola, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo. Olha o momento que eu disse para vocês. Antes ou depois de iniciado o processo. Está errado,
Porque essa hipótese aqui não é de impedimento, é hipótese de suspeição. Daí o erro da assertiva, tá? Então você imagina cair uma questão dessa na sua prova. Você só vai saber se você tiver, obviamente, conhecimento das hipóteses, do artigo 144 e 145. C de casa, a suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes e de seus advogados. Perfeito. Isso aqui é a hipótese clássica de suspeição, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo da parte, tá? E por fim, D de dado, a impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge, companheiro, de seus parentes. Não, a gente já viu que isso aqui é hipótese de suspeição. Então, observe que quanto mais você vai resolvendo as questões, mais vai fixando na sua mente qual é a hipótese de impedimento, qual é a de suspeição. Porque as questões perguntam, questionam isso, tá? E aí, ó, vamos para um novo ponto, pessoal, importantíssimo para você que vai fazer concurso de tribunal, que são os atos processuais. Afinal de contas, você vai trabalhar com eles, né, diariamente. Deixa eu tomar aqui uma água e aí vamos para a questão número 47. No que concerne aos atos processuais, assinar a alternativa correta, item A. Como regra, os atos e os termos processuais dependem de forma determinada, considerando-se inválidos os que tenham sido realizados de outro modo. Assertiva errada. Pessoal, presta atenção aqui. Em relação aos atos processuais, via de regra, a forma é livre. Veja que ato processual é espécie de ato jurídico, tá? Então, a premissa para os atos jurídicos aqui também é replicada. Ou seja, via de regra, a forma é livre, devendo-se observar uma forma específica apenas quando ela for exigida em lei. Agora, diferentemente do que ocorre no direito civil, em que se houver desrespeito à forma prevista em lei, o ato é nulo, aqui no processo existe o princípio da instrumentalidade das formas, que determina que, mesmo que a forma exigida em lei seja inobservada, o ato será válido se ele atingir a sua finalidade essencial. Não esqueça disso, vem comigo, tá aí a item A errado. Vamos para o item B. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Podem sim. Veja, duas regras novas caem muito em prova. Artigo 190, que permite a negociação do procedimento. Artigo 191, que prevê a possibilidade do calendário processual. Observem a diferença das duas. Na negociação do procedimento, as partes podem firmar um acordo que vinculará o magistrado, preste atenção, o acordo feito pelas partes vincula o magistrado em relação ao seu procedimento, o procedimento do processo que elas obviamente ajuizaram, né? Veja, em relação a esse direito, o juiz apenas vai controlar a constitucionalidade, ou seja, a validade do acordo. Se houver algum desrespeito a um direito previsto na Constituição da parte, aí o juiz, obviamente, não vai admitir, vai declarar nulo aquele acordo por ser inconstitucional, como, por exemplo, um acordo que preveja que o réu não pode apresentar a contestação. Não pode, viola contraditório, viola ampla defesa. Então o juiz veda. Mas no mérito do acordo, se tiver inconformidade ou não violar a Constituição, o magistrado não pode alterar o mérito e nem pode deixar de observar o acordo feito pelas partes. As partes podem aumentar prazo, diminuir prazo, podem aumentar o número de testemunhas, diminuir, podem inclusive retirar uma fase do processo, como por exemplo a fase recursal. Podem. Agora, as partes pactuam, levam ao magistrado e o magistrado vai homologar. E aí, aquele processo obedecerá o rito, o procedimento que foi objeto do acordo entre as partes. Já o calendário não é assim, porque o calendário, para ele ter eficácia, precisa, obviamente, do aval do juiz. O calendário tem que ser entre as partes e o magistrado. Se o magistrado não aceitar, já não é possível o calendário processual.
O calendário traz vantagem, porque todos os atos, todos os acontecimentos mais importantes durante o processo, como por exemplo as audiências, já estarão marcadas previamente, dispensando, por exemplo, intimação, então resultando em economia de tempo e de dinheiro. Mas não é muito utilizado exatamente porque amarra o magistrado e eles não gostam muito por causa disso, tá? Mas você está vendo então que B de bola está correto, de como um acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Perfeito. C de casa, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é vedado às partes estipular mudanças no procedimento. Errado. A gente acabou de ver que é possível o acordo entre as partes em relação à negociação do procedimento. Mas, claro, quando o processo envolve direitos que admitam acordo, autocomposição. E por último, D de dado, o direito de consultar os autos do processo, que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos, é restrito às partes, aos seus procuradores e aos terceiros que tenham peticionado de forma adequada. Está errado, pessoal. Observem aqui que quando o juiz determina o segredo de justiça naquele processo, os autos, obviamente, fora os atores do órgão jurisdicional, as pessoas que atuam no próprio órgão jurisdicional, como, por exemplo, o magistrado, né, o defensor, o membro do MP e os defensores das partes vão ter acesso. Mas aí o acesso aos autos é restrito às partes e aos seus procuradores, aos seus advogados. Não é, obviamente, um acesso permitido a terceiras pessoas, exatamente porque foi decretado o segredo de justiça. E com isso, o nosso bloco já está passando um pouquinho do tempo. Vamos ficar por aqui. Na volta, na próxima aula, a gente já vai para a questão número 48. Forte abraço, daqui a pouco a gente volta.